muito bom. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor nesse texto que está aí projetado para vocês. Vamos colocar de pé. Esse slide está correndo, que é para hipnotizar vocês. Cadê Marcelo? Marcelo de Ana Luzia, tá, Marcelo? Então é para hipnotizar vocês, para ninguém dormir, né? Então, está assim fugindo. Vamos ler juntos Provérbios 16:3? Consagrem ao Senhor tudo o que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Só os homens? Só as mulheres? Só as crianças? Davi, você leu outra coisa aí. A outra versão foi? Ah, muito bem, Davi. Maravilha. Todos mais uma vez, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pai Santo, esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. Por isso aqui estamos como igreja do Senhor, buscando a tua orientação. Já já iremos romper mais um ano e nós não queremos, Pai, dar um passo sequer em 2024 sem que esteja de acordo com a tua vontade. Porque sabemos pela revelação bíblica que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, para onde nós queríamos ir? Que planos poderíamos empreender distante do Senhor? Pelo contrário, Pai, que o Senhor nos oriente e nos ajude para que nesse ano que está vindo, possamos andar de acordo com os teus planos para as nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, falar de planos, projetos é sempre um desafio, porque a gente pode correr o risco de enveredar por caminhos meio esquisitos, enveredar por uma teologia mais coach, uma teologia mais triunfalista, uma teologia mais sensacionalista, dizer que em 2024 vai ser o ano da vitória, os bolsos dos irmãos vão estar cheios, inclusive alguns não gostam de passar a virada do ano com um pouco de dinheiro no bolso, né? Esses irmãos estão assim, né? Mas isso é misticismo gospel, né? Mas a gente precisa tomar cuidado quando fala de planos, mas a gente vê que na palavra do Senhor há muito que se fala sobre essa questão de planos. A Bíblia fala muito sobre esse assunto, sobre planejar, sobre pensar, sobre sonhar. Sonhar faz parte do ser humano. Não é sonhar daquele sonho de que você dorme depois de babar e de roncar, você continua sonhando. Não é esse sonho. O sonho é de você se projetar, de você almejar, de você desejar. Isso faz parte do ser humano. Não fosse isso, nós não veríamos quantas inovações, transformações a sociedade passou durante todo esse tempo. E nós que somos povo de Deus, nós temos aí um quê a mais, que nós sonhamos, e se nós sonharmos os sonhos de Deus, olha só, Deus executa. E a gente então começa a olhar e ver que isso é muito importante, porque na palavra de Deus, em diversos trechos, nós vamos ver ensinamentos sobre essa questão. Por exemplo, lá em Eclesiastes, fala muito sobre ao tempo, sobre a brevidade do tempo, e de como nós devemos buscar remir o tempo, porque os dias são maus, já falando do Novo Testamento, e a gente vê que projetar, planejar, sonhar faz parte do ser humano. Por quê, queridos? Porque o nosso tempo ele é breve. Já estamos entrando em 2024. E os sonhos que você tem? E os projetos que você planeja? E os alvos que você deseja ver na sua vida, na vida da sua família? O tempo está passando. E nós precisamos, nesse entendimento, olhar para o passado com gratidão,
mas compreender que nós temos uma responsabilidade com o nosso tempo. Tem um linkzinho aí? Olha só, meus irmãos, como é importante a gente compreender essa brevidade do tempo. Esse site aí, ele fala, é um site de estatísticas em tempo real. Olha só, queridos, o que está acontecendo hoje, agora no mundo. Olha só aqui os nascidos hoje. 350. Dê um zoom nessa parte inicial aqui, pode ser? Nessa parte aqui. Dê um zoom mais aqui, para o pessoal ver melhor. Muito bem, aí, tá bom. Olha só quantos nascidos hoje. 353 mil pessoas, né? E olha só quantas pessoas morreram hoje. E esse número está aumentando. Vai passando. Enquanto a gente conversa aqui, o número já passou de 160 mil, 149, 150, 151. O que é isso, queridos? É a dinâmica da vida. Isso é viver. Deus nos coloca neste mundo aqui e a gente precisa administrar isso. E quantas pessoas se prepararam para a virada do ano de 2023 para 2024 e estão nessas estatísticas? Role um pouquinho mais para baixo. Pode rolar? Pode passar. A mais um pouco. A mais, pode baixar. A mais um pouquinho. Olha só a alimentação. Pessoas que morrem de fome hoje. 29.492 pessoas morreram de fome hoje. E a gente, quantas vezes em 2023 a gente murmurou, a gente não teve um coração agradecido, e tantas outras, queridas, ou tantas outras estatísticas que a gente vê, pode voltar, que viver é ter responsabilidade. Responsabilidade com o que Deus nos deu. E responsabilidade com o que Deus quer de nós. Por isso que almejar planos extraordinários para Deus, não é nada de extraordinário, é o que realmente Deus espera que cada um de nós façamos, que cada um de nós reflita, pense e coloque à disposição do Senhor, porque as coisas estão passando, o mundo está passando. Quando fui guardar esse sermão, aí eu fui digitar lá a minha pasta, aí eu botei pesquisar, porque eu tinha perdido, lá no meu computador, aí eu botei sermão do ano novo, aí abri o sermão, aí quando eu fui olhar no PowerPoint, estava lá aquela imagenzinha da praia, saindo 2010, entrando 2011. Disse, meu Deus, eu preguei esse sermão um dia desse, lá na Barra dos Coqueiros, o sermão do Réveillon de 2010 para 2011. Então, precisamos compreender que sonhar não é só uma característica de ser humano, não é só uma dádiva que Deus nos dá para que entremos como coparticipantes do que Ele está fazendo no mundo, mas sonhar é uma questão de responsabilidade que nós temos diante de Deus, porque Ele nos coloca no tempo e no espaço. Nós não nascemos no século XV, nem no século XVI, nascemos no tempo que se chama hoje. Por isso que o autor de Eclesiastes vai dizer o quê? Tudo quanto vier à mão para realizar, faze conforme o melhor das tuas forças, porque no além, algumas versões falam, né, o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há planos, não há conhecimento, saber, nem nada. Aqui não está falando da Nova Jerusalém, tá? Aqui está falando da sepultura, daquela estatística que a gente viu agora. Então, querido, se você está vivo, não só você deve ter um coração grato a Deus, mas Deus lhe chama para fazer o quê? Para trabalhar, refletir, fazer planos, buscar conhecimento, buscar sabedoria, buscar estar envolvido em alguma coisa, porque na sepultura não tem nada disso, não tem atividade, não tem trabalho, não tem reflexão. Então, se você está vivo, tem atividade, tem trabalho, tem reflexão, tem planos, tem conhecimento, tem saber e tem muitas outras coisas.
Mas algumas pessoas preferem viver numa espécie de um ostracismo. Vixe, o ostracismo foi horrível. Viver numa clausura. E ela dentro, não, eu não consigo fazer nada. Não, meu querido, você está vivo, Deus lhe chama para algo mais. Para algo que Ele quer fazer. Veja, quando nós estamos falando de fazer coisas extraordinárias, planos extraordinários, não é do ponto de vista do tamanho, do impacto, não, é a partir do que você, a partir da sua vida, do seu projeto, do seu contexto, o que Deus pode fazer na vida de alguém, na sua vida, na vida de outra pessoa, que outra não pode alcançar. Extraordinário não quer dizer coisas magníficas do ponto de vista humano, na medição humana. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, foi um grande avivalista do século XVIII. Ele vai dizer o seguinte: olha, queridos, faça todo o bem que você puder, de todas as maneiras que puder, por todos os meios que puder, em todos os lugares que puder, em todos os tempos que puder, para todas as pessoas que puder, pelo tempo que puder. Então, consagrar os nossos planos a Deus, na expectativa e esperança de que pela bondade de Deus eles serão bem-sucedidos, é encontrarmos, compreendermos a nossa função na história, no tempo e no espaço. Por isso que o autor vai dizer, consagre ao Senhor. E aí, para que eu consagre os meus planos, para que eu possa consagrar os meus planos em 2024, eu quero fazer uma reflexão com você de alguns passos, para que a gente consiga consagrar os planos ao Senhor, compreender nossa função no tempo e no espaço, e para que venhamos a fazer diferente desse ano. Então, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, nesta noite, já próximo da virada de ano. A primeira pergunta é, o que você fez em 2023? Porque o texto vai dizer, consagre ao Senhor o que você faz. A pergunta é, o que você faz? Consagre ao Senhor o que você faz. A pergunta é, você consagraria em 2023 tudo o que você faz? Ou você se arrependeria de várias coisas que fez? Ou você se envergonharia de algumas coisas que fez? Ao invés de consagrar, você se envergonha de algumas coisas que fez. Você se envergonha de não ter investido mais, de não ter se envolvido mais, de não ter buscado mais, de não ter amado mais, de não ter visitado mais, de não ter abraçado mais, de não ter acolhido mais. Será que você se arrepende? Ou você consagra? Então precisamos, meus irmãos, então fazer essa reflexão inicial. O que eu fiz? O que eu fiz? Quais foram as minhas prioridades em 2023? Quais foram as minhas preocupações nesse ano que está terminando? Se você pudesse dar essa filtragem, o que é que você teria consagrado mais durante o ano de 2023? Essa, meus irmãos, é uma reflexão que ninguém fará por você. É você que tem que fazer por você mesmo. Quando? Agora, amanhã no feriado, depois de amanhã, precisamos estar sempre buscando essa autoanálise, porque, como escreveu John Bunyan, um escritor célebre, autor do Peregrino, ele vai dizer, você tem vivido até agora como uma nova criatura ou como uma criatura natural? Onde está o fruto que você produziu para Deus? Todo crente genuíno precisa se fazer esta pergunta. Em 2023, quais frutos foram gerados? Será que você vai virar o ano com mais pessoas que você teve mágoa, mais iras que foram feitas, mais palavras frívolas que foram ditas? Por isso, queridos, que precisamos, para nos ajudar nessa reflexão, fazer outras subperguntas, do tipo, quais foram as minhas palavras em 2023? Olha o que fala Mateus 12, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras, você será absolvido, e por suas palavras será
condenado? Será que nesse ano eu machuquei pessoas com a minha palavra? Será que nesse ano, ao invés de levantar, eu rebaixei as pessoas? Será que ao invés de elogiar, eu fiz foi o contrário? Eu fiz foi proferir palavras ruins para aquela pessoa, depreciar aquelas pessoas? Contabilize suas palavras, meu irmão. Faça uma autoanálise, diga: meu Deus, quantas pessoas, será que eu feri pessoas? Será que eu poderia usar a minha palavra para ajudar alguém, para consolar alguém, e eu não usei? E será que ao invés de fazer isso, será que eu fui um canal de maldição pela minha boca? Meus irmãos, as palavras são tão sérias, que a palavra do Senhor diz que pela palavra nós podemos cometer um homicídio contra o outro, contra o nosso irmão. Então, como foi a sua palavra? Quais foram também, queridos, os seus pensamentos? No que você pensou em 2023? E aí Colossenses nos ajuda dizendo: mantenha o pensamento nas coisas e não nas coisas terrenas. Como você ocupou o seu pensamento em 2023? Será que você nutriu impurezas? Será que você nutriu no seu pensamento imagens ruins? Será que você nutriu iras? O que você guardou no seu coração? Porque agora, irmãos, muitas pessoas fizeram uma faxina no final do ano, não fizeram? Dá uma lavada, e foi uma areada, e arearam. Tem gente que areia até a telha, e faz e dá um grau. Será que não está na hora de você fazer uma faxina nos seus pensamentos? Diz aí: pensamento ruim, pensamento de morte, pensamento de ansiedade, pensamento que eu vou ficar sozinho, pensamento de que ninguém me ama, pensamento disso, pensamento daquilo. Olha, eu vou fazer uma faxina, eu vou retirar tudo isso aí, eu vou deixar minha mente zerada. Eu vou fazer uma faxina federal, para que eu entre 2024 com os meus pensamentos no alto, não no que se vê, não no mundanismo. Quais foram também as minhas obras? É uma outra subpergunta. Porque somos criação de Deus, vai dizer Paulo em Efésios 2:10, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Preste atenção, queridos, em 2023, para quantas pessoas você deu esmolas? Simples, pergunta simples. Para quantas pessoas você fez uma boa obra? Você ajudou? De alguma forma? Para quantas pessoas você foi uma pessoa útil? Meus queridos, vivemos em um mundo consumista, individualista, é cada qual no seu quadrado, quando que às vezes do lado tem um parente precisando de uma ajuda, não é só financeira não, às vezes é de uma palavra de carinho, é de uma atenção. Para quantas vezes você em 2023 se sentou para ouvir o seu problema e orou por ela? Para quantas pessoas você foi útil nesse sentido de se colocar à disposição com a sua audição? Fiquei sabendo que você está com esse problema, conte-me o que aconteceu. Para quantas pessoas você teve isso? Queridos, Deus nos chamou para isso, para as boas obras. Para as boas obras. E aí a gente vive uma vida frenética, cheia de trabalhos, cheia de agendas, e na nossa agenda não entra ajuda ao próximo. Esse não é o plano de Deus para você. Como você pode consagrar os seus planos, se o seu dia a dia ainda não está alinhado? Antes de você consagrar os seus planos, antes de você almejar coisas extraordinárias, põe em ordem o seu trivial, põe em ordem a sua agenda, põe em ordem a sua vida comum, põe em ordem essas coisas para que você comece a ter clareza, a perceber se a sua vida está vivendo uma vida só para si, ou se você vive em função também do outro, para abençoar o outro. Por isso, meus irmãos, lá em Gálatas 6, Paulo vai dizer, olha, virada de ano é isso, queridos, cada um
examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga, ou seja, as próprias responsabilidades. Logo, uma vez perguntando o que você fez, a pergunta agora é: o que fazer em 2024? Que planos você quer consagrar a Deus? Você precisa, e nós precisamos ter boas intencionalidades. O que de extraordinário você pretende fazer? Aí a pergunta é: você quer fazer coisas extraordinárias, planos extraordinários para quem? A mensagem de hoje não é simplesmente almejar coisas extraordinárias, mas é almejar coisas extraordinárias para Deus, para glorificar a Deus, para cumprir a agenda de Deus, os propósitos de Deus. Então não me venha tão somente com uma agenda pessoal, de querer isso, querer aquilo, para o seu próprio ego, para a sua própria vaidade. Não, não faça isso. Se não incluirmos Deus em nossos planos, ele será um fracasso. E na verdade, se você não coloca Deus nos seus planos, o ideal é que seja um fracasso. Pois já pensou você prosperar sem Deus? Já pensou você prosperar sem Deus? Seria o maior de todos os fracassos. Então a pergunta, queridos, que se faz é essa, né? Deus, ele será um apêndice ou ele será o centro dos seus planos? Ouçam agora, como diz lá Tiago, vocês que dizem: iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como uma neblina, lembra da estatística? Que dissipa, que aparece por um pouco de tempo e logo dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, ela é maligna. Sobre esse tema eu preguei na virada de 2022 para 2023. Então, queridos, Tiago está dizendo o seguinte: olha, não venha querer fazer projeto extraordinário se você não chama Deus para o centro. Não venha planejar coisas extraordinárias se você não consulta e não se submete à vontade de Deus. Porque se você fizer isso, você está se vangloriando, se envaidecendo. Pelo contrário, se você convida a Deus para ser o centro de seus projetos, então você até pode sofrer forte oposição, reveses no decorrer do caminho, mas o projeto não será seu, o projeto será de Deus. Então ele mesmo endireitará o seu caminho. Se você, querido, nesse ano que está por vir, sonhar os sonhos de Deus, se os seus projetos forem os projetos de Deus, ele endireitará as suas veredas, endireitará o seu caminho. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Salmo 37. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega os seus planos, entrega o seu projeto. E aí você pode dizer: mas pastor, como é que eu posso então saber essa vontade de Deus? Eu quero entregar o meu caminho, eu tenho projetos para Deus, eu tenho sonhos, mas eu fico travado, eu não faço nada, eu fico esperando Deus me dizer de maneira audível, eu fico esperando Deus me dizer de maneira bem clara qual é o caminho que eu devo seguir. Não faça isso. Veja, o trabalho é seu, é você que deve refletir, é você que deve ponderar, é você que deve orar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida em 2024? E nesse processo de reflexão, o Espírito Santo confirma no seu coração quais projetos é dele, e você então coloca a execução, coloca-o para a execução. Por isso que certo teólogo, Paul Fleming, disse uma frase maravilhosa. Ele vai dizer o seguinte, eu até projetei para vocês: não diga que se você está esperando, não diga que você está esperando que o Senhor o dirija para o campo missionário. Presuma que o Senhor queira no campo missionário e vá para o campo, a menos que Deus o impeça. Aqui ele está falando de algo bem específico para o campo missionário, mas isso se enquadra a qualquer área da vida. Você diz: meu Deus, isso que eu quero fazer é para mim vai descer? Não. É para a tua glória? Sim. Senhor, isso que eu quero fazer é projeto do Senhor? Sim. Então, Senhor, eu estou ainda buscando, eu estou querendo. Senhor, eu vou. Se for a tua vontade,
prosperarei. Se não for a tua vontade, como Paulo vai dizer que ele foi para alguns lugares e Deus fechou as portas. O próprio apóstolo Paulo, como missionário. Queridos, se o projeto é do Senhor, você vai ver como Deus agirá na sua vida, como Deus endireitará o seu caminho, como Deus fará que os seus olhos contemplem coisas que você jamais sonhou em fazer. Quero dar aqui um exemplo como ilustração. Quero dar, meus irmãos, exemplo desse pastor conhecido, pastor batista chamado William Carey. Nesse livro, Mobilização Missionária, na seção 4, ele fala sobre a viabilidade de se fazer algo mais do que tem sido feito para a conversão dos pagãos. Almejar sonhos extraordinários é você planejar além do que é feito de modo ordinário, comum, trivial. Para os irmãos terem uma ideia, queridos, aos 18 anos, quando ainda estava identificado na igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, ele experimentou um novo nascimento e passou a frequentar uma pequena igreja batista, estamos falando da Inglaterra. Logo ele começou a se preparar para pregar, acumulou muitos conhecimentos e buscando, almejando algo extraordinário para Deus, começou a estudar e tornou-se um poliglota. Dominou latim, grego, hebraico, italiano, francês, holandês, além de diversas outras ciências. Diz na sua biografia que, a fim de estudar hebraico, caminhava 14 quilômetros para se encontrar com um professor. Assim, aos poucos, ele foi colocando os seus projetos, seus sonhos diante de Deus. E o que o William Carey fez, meus irmãos? Ele foi missionário na Índia. No início, quando ninguém se falava de ser missionário. Na sua igreja local, quando ele disse que queria ser missionário, a igreja batista inglesa, na sua origem, ele é calvinista. Nós temos duas origens batistas, são duas vertentes, batistas calvinistas, que era batista a particular, e batistas arminianos, ou meu híbrido aí, que era batistas gerais. Então lá na Inglaterra era batista calvinista. Então aquelas turmas que estava ali, olha, parada, né, na sua zona de conforto, disse, não gente, se Deus quiser salvar os indianos, Ele salvará. William Carey disse, que teologia mais absurda é essa? Nós vamos. E então, meus irmãos, a igreja dele era muito pequena, não conseguia o seu sustento. Mesmo assim ele foi, e ele, meus irmãos, foi missionário na Índia, dedicou grande parte de sua vida ao trabalho missionário na Índia, se casou 3 vezes, enterrou 2 esposas, e ele chegou, meus irmãos, lá na Índia em 1793, ele é conhecido como o pai das missões modernas, e passou uma parte da sua vida lá, e contribuiu significativamente para o desenvolvimento missionário na Índia. Nós irmãos terem uma ideia, William Carey, ele se empenhou na tradução da Bíblia, e ele, junto com a sua equipe, que aos poucos foi formando, traduziu o Novo Testamento para o bengali, oriá, o hindu, o hindi, o maratá, o assamês, o télugo, além de realizar também traduções do Antigo Testamento. Na educação, ele foi, meus irmãos, um precursor da educação nas escolas na Índia. Ele agitou ali a Índia, promovendo o reino de Deus, ajudou a estabelecer escolas e colégios, promovendo a educação secular e a disseminação do conhecimento. Na área social, o William Carey, meus irmãos, ele foi o defensor dos direitos das mulheres e lutou contra práticas sociais prejudiciais, como o infanticídio e o sati, S-A-T-I, sati, que é uma imolação da viúva. Quando o viúvo morria, a viúva, quando o viúvo morria não, quando o marido morria, a viúva era convidada, ou ela mesma se colocava à disposição para ser autoimolada ali na cuba lá funerária em que o marido estava sendo colocado ali, né? Velado. Olha que prática. E aí o que era pior?
Os cabas tudo velho, casando com menina nova. Aí vai morrer, cara. Vai morrer bem antes. E aí, coitado das meninas, tudo teve que morrer. Porque o velho morreu. Levou. Essa prática, meus irmãos, ele a combateu veementemente. Até que em 1829 essa prática foi abolida. E aí tem uma frase dele, muito interessante, de William Carey. Ele vai dizer, espera, como é que está aí? Espera grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Mas se você não está nem sonhando, se você não está nem esperando, se você não está nem buscando, como você vai conseguir grandes coisas para Deus? Deus tem nos chamado, meus irmãos, para ser sal da terra e luz do mundo em diversos aspectos. Do seu trabalho, na sua família, no seu bairro, em contextos que você atua. Mas se você sequer espera, se você não sonha, se você não planeja, você não consagra, como Deus vai trabalhar por meio da sua vida? Por isso, meus irmãos, precisamos chamar Deus para os nossos projetos de vida, de maneira clara e objetiva. O extraordinário que pode haver em 2020, 2024, não precisa ser coisas como William Carey, mas são pequenas coisas extraordinárias que devem acontecer na vida de cada um de nós, para que a somatória das pequenas coisas possam nos ajudar a visualizar e a almejar coisas maiores que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, queridos, 2024... certamente você deverá estar envolvido em algumas práticas, por exemplo, leitura e meditação da palavra de Deus. Faça 2024 algo extraordinário nesta área. Agora nós terminamos a leitura bíblica como igreja. Todo mundo, ou algumas pessoas se envolveram, leram a Bíblia toda em 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses. Olha só que coisa extraordinária para muitos. Foi extraordinário. Eu vi relato de mães que leram o Novo Testamento com seus filhos juniores, adolescentes. Olha só que extraordinário. Por que extraordinário? Estudo recente agora, meus irmãos, com base no microdados do Exame Internacional PISA, agora recente, disse que no Brasil, 66,3% dos estudantes de 15 a 16 anos não leram 10 páginas durante todo o ano letivo. É muito complicado, meus irmãos. 66,3% não leram nem 10 páginas durante todo o ano letivo. É páginas do colégio, não é livro à parte, não. Não é livro extra, do currículo extra, não. É livro do currículo, João Batista, lá deles. 66,3%. E somente 9% dos adolescentes brasileiros leram mais de 100 páginas durante todo o ano. Nosso vizinho Chile, 64% dos adolescentes leram mais de 100 páginas. Então, meu irmão, você ler mais de 100 páginas próximo ano, já vai ser algo extraordinário que você fará para Deus. Ler literatura que lhe edifica, que lhe aproxima, além da Bíblia, ler livros cristãos bons, já vai ser extraordinário, tendo em vista o cenário que nós temos aqui. Mas será que você passou o ano de 2023 e não conseguiu ler também nenhum livro? Será que você está nessa estatística também? De que passou o ano de 2023 e não leu nem 100 páginas? Será que nós devemos só culpar os adolescentes? Será que não temos que refletir também nossas próprias vidas? Será que eu tenho lido também a palavra de Deus, livros cristãos edificantes? Então, se envolva, meus irmãos, em novas coisas extraordinárias. Quer ver um outro exemplo? Memorização de versículos. Quantos versículos você memorizou em 2023? Não precisa dizer. Quantos? O Senhor era meu pastor. Você já conhecia, cara. Vamos ver, é igual embaixador do rei. Toda reunião de embaixadores do rei, cadê Matos? Toda reunião, né, Matos?
os embaixadores têm que dizer um versículo bíblico. Aí chegou um para mim, pastor, me digam aí. Aí eu disse, você já sabe João 3,16? Tá, esse é o que mais diz. Eu digo, Salmo 23, tá, já passou, não vale mais não, porque tem que ser sempre o novo. Eu digo, então você começar, tem que ler outros. Aí fui dizendo para ele, vamos lá. Perceberam? Quantos versículos memorizamos em 2023? Para os irmãos terem uma ideia, no judaísmo inicial do primeiro século, a partir dos 6 anos, os meninos judeus ingressavam na escola judaica, na sinagoga, e até os 10 anos, eles decoravam a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pegue a sua Torá, que talvez você não leia há um tempinho. Você, meu pai, quando eu chego em número eu fico tonto. Eu não sei fazer cálculo, por isso que eu pulo. Imagine decorar. Meus queridos, acha pouco? Dos 10 aos 13, todo o restante do Antigo Testamento. Alcançando a maturidade aos 13 anos, essa criança ela passa por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que significa filho da lei, e eles voltam para sua casa, para aprender o ofício dos pais. Porém, aqueles que mais se destacavam poderiam se mudar para Jerusalém para se aprofundar nos estudos aos pés de um rabino. Foi assim que o apóstolo Paulo fez. Se criou aos pés de Gamaliel. São Tomás de Aquino não foi o único. São Tomás de Aquino decorou toda a Bíblia. Toda a Bíblia na cabeça. E não foi o único. Muitos irmãos têm essa capacidade. Olha só que coisa extraordinária para fazer em 2024. Quem sabe chegar no ano novo, daqui a um ano, e dizer, olha, quantos versículos eu decorei em 2024. Quantos versículos. Então, são coisas como essa, que a palavra do Senhor nos chama, para que a gente possa, meus irmãos, fazer algo extraordinário, para que a gente possa fazer mais, não para o nosso próprio desejo, mas para o desejo, para a glória do Senhor. E aí, queridos, uma vez que eu reflito, uma vez que eu agora entendo que existe uma função minha, no tempo e no espaço, eu preciso mergulhar, eu preciso sonhar, eu preciso planejar. Há uma terceira coisa muito importante que precisamos fazer se quisermos consagrar os nossos planos ao Senhor. Invista no que você acredita. Se você não acredita nos seus sonhos, nos projetos, como você vai investir? Se você não acredita que Deus pode lhe usar para coisas extraordinárias, para ser útil, para ser sal da terra e luz do mundo, como você vai investir? E aí Paulo vai dizer, olha, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Queridos, Deus nos chama para a gente impactar o mundo. Vocês sabiam disso? Na teologia, isso tem um nome. Chama mandatos de Deus. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele assim os fez com um propósito bem definidos. E esses mandatos, meus irmãos, eles são condutores da aliança de Deus com o seu povo. E esses mandatos, eles norteiam aquilo ou quem nós devemos querer ser na sociedade. São 3 mandatos. Nós estamos falando do mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. O que é o mandato cultural? Deus quer que eu e você imprimamos o nosso selo, a nossa marca no mundo. Imaginemos que estamos aqui agora e pegássemos uma aeronave e de repente descêssemos em um pouso forçado em uma ilha deserta. E o GPS fechou, foi um colapso.
igual a um filme que está aí na Netflix aí que ninguém entende. Eu assisti e não entendi. O Mundo Depois de Nós. Se alguém entendeu, me explique. Né? Aí então, algo assim, o mundo depois de nós, um blackout total. E aí eu digo, gente, o socorro não virá. Está blackout total, os equipamentos, então, temos que nos virar. O que nós vamos fazer? Quem é bom de caça? Eu. Quem é bom disso? Quem é bom daquilo? Nós vamos fazer igual aquele joguinho que tem. Nós vamos colocar protetores, soldados para guardar ali de animais selvagens, pode ter pessoas que a gente não conhece, vamos colocar coletores de frutas, pessoas para a agricultura, alguns vão tirar água, outros vão fazer não sei o que, Matos ficará com a energia, mas não vai ter energia, Matos. Então vai ter que ver outra coisa, a gente vai dar um jeito lá, e aí cada um vai fazer algo pelo qual tem alguma capacidade, alguma inclinação. Esse é o mandato cultural. É ser eletricista, encanador, pedreiro, carpinteiro, professor, advogado, médico. É atuar como auxiliar de serviços gerais, como auxiliar de TI, como tecnólogo, como mestre, como doutor, é qualquer coisa. É aquilo que você pode fazer, mas fazer de um jeito que glorifique a Deus. Porque quer como faça outra coisa, faça para a glória do Senhor. Esse é o mandato cultural. Está bem com você? Que bom, meu irmão, continue firme. Mandato social é, meu querido, você não está em uma ilha deserta sozinho. Você está com pessoas. Crescei e multiplicai-vos. Então, o mandato social nos chama para sermos uma família, formarmos uma família e para interagirmos com os nossos pares. É esse relacionamento horizontal com as pessoas. É ser bênção na vida das pessoas, é estar junto com as pessoas. Nisso a igreja, no sentido social, cumpre esse papel, é o congregar, é o estar junto. Mas há também um mandato espiritual. É o relacionamento com Deus. Deus nos criou e colocou a eternidade em nosso coração, de modo que o homem não consegue a sua plenitude de vida enquanto ele não se reconecta com esse Deus que o criou. Então, o mandato espiritual é Deus nos chamando para a comunhão com Ele e nos mandando de volta para fazermos a sua vontade no mundo. Então, nesse mandato espiritual, meus irmãos, precisamos compreender que eu preciso investir em todos esses mandatos. Eu preciso me capacitar na minha profissão, mandato cultural. Eu preciso fazer visitas na minha família, visitar as pessoas, os parentes. Eu preciso, quem está solteiro, procurar uma companheira, uma futura esposa, investir nisso aí, colocar uma roupa bonita, um perfume, viu, jovens aí, né? Viu, Miguel? Então, investir. Investir. E na área espiritual, por que a gente não investe? Queridos, agora preste atenção. Na eternidade, o que investirmos no mandato cultural e no mandato social, ficará. Mas o que investirmos no mandato espiritual, permanecerá por toda a eternidade. Por isso que, se você quer consagrar os seus planos para Deus, coisas que você quer fazer em 2024, que glorificará o nome do Senhor, que edificará o nome do Senhor, coisas extraordinárias, como por exemplo, que é coisa mais extraordinária do que você se colocar na vida de uma pessoa para conduzi-la a Cristo. Olha só que coisa, essa é a coisa mais extraordinária que existe. É você conduzir alguém para os caminhos do Senhor. Então, para que você faça isso, meu querido, para que você seja canal de bênção do Senhor, você precisa investir no reino espiritual. Tem um texto que explica muito bem isso. E eu vou ler para vocês, que é 2 Coríntios capítulo 9. Paulo vai dizer o seguinte, olha, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Veja, queridos, só voltar aqui, veja.
esse texto não fala de nada de você depositar na virada do ano para colher, aí eu vou botar R$100 e eu vou colher 1.000. Isso é heresia, é falso profeta. Não é isso. Nós vamos ver o que Cristo está falando aqui agora, você vai compreender. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça durará para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ações de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Resumidamente, porque o tempo já está passando. O quanto você investiu em 2024 no reino espiritual, no reino de Deus? Você não pode ficar de fora disso, queridos. Para ilustrar essa situação, quero citar brevemente a história desse homem, pastor batista, chamado John Haggai, fundador do Instituto Haggai. Meus irmãos, esse homem, ele teve uma vida de entrega a Deus e formou esse Instituto Haggai, que trabalha com fortalecimento de lideranças, visando a evangelização no mundo. E John, ele vai conhecer a sua esposa no Instituto Bíblico Moody, onde ela estudava música sacra, e eles se casaram em 1945. Essa foto é antiga. Eles já faleceram, os três já faleceram da foto. E não foi fácil a vida dele. A Christine, a esposa, quando estava para nascer o seu filho, o médico onde eles moravam, nos Estados Unidos, foi fazer o parto, o médico estava bêbado. E aí o parto foi mal feito, e a criança nasceu com paralisia cerebral. E morreu aos 24 anos de idade. Durante 24 anos, eles não puderam empreender aquilo que queriam, os planos que queriam, até que, aos poucos, ele, com muita dificuldade, deu os primeiros passos para fortalecer e para fazer aí o sistema, o Instituto Haggai. Ele queria ser missionário na China, mas não conseguiu. E aí, depois de idas e vindas, ele consegue montar o Instituto Haggai, e monta e planeja, coloca esses planejamentos num papel e executa, e vai fazer a primeira sessão, que é o primeiro encontro de liderança avançada do Instituto Haggai, que aconteceu na Suíça, em 1969. 19 líderes de 19 países participaram dessa inscrição. Só que teve um problema. 6 dias antes do evento iniciar, a secretária avisa que não tinha as passagens para os palestrantes. Um deles foi o fundador da Visão Mundial. E então aquele caos, meus irmãos, acontecendo, ele conta na sua biografia que ele começou a orar, porque vários doadores haviam dado nome para sustentar essa obra, pagar as passagens aéreas. Tinha uma pessoa que doaria 50 mil reais no ramo de petróleo, e aí teve uma crise do petróleo, e as bolsas caíram drasticamente neste ano. E ele então liga para John Haggai e diz: olha, eu não posso ajudar. E então John Haggai, com a sua secretária, sua esposa, começam a orar, e ele conta na sua biografia, que ele fala para a secretária: olha, até às 16 horas,
caso nada aconteça, envie um telegrama para todos os participantes do congresso com a seguinte mensagem, abre aspas, por causa de obstáculos inesperados e inevitáveis, o treinamento foi postergado indefinidamente. Lamentamos, ponto. Saudações, ponto. Orações, ponto. John Haggai. Era o telegrama. Faltando 15 minutos para as 16 horas, John Haggai recebe um telefonema. Era um mantenedor. E ele então diz que essa pessoa liga para John e diz, olha John, eu realmente não posso lhe dar parte das minhas ações, pois isso causaria a ruína da minha companhia. Mas, veja só John, eu consegui um empréstimo de $100 mil, com 8% de juros ao ano. Dentro desse período eu me recuperarei e pagarei o empréstimo. Chame seu gerente do banco em Atlanta, que nós já depositamos há 2 horas atrás. Quem, meus irmãos, vende ações para investir numa obra missionária? O Brasil não sabe o que é generosidade. A gente vê as obras de americanos aqui, a gente pensa que esse povo estava doando porque estava caindo dinheiro no quintal. Essas pessoas, meus irmãos, vendem ações das suas empresas e colocam em agências missionárias. E quando o mercado de ações caiu, ele pegou um empréstimo. Meus irmãos, isso é investir, é entender. Por isso que Cristo vai dizer, meus irmãos, de uma maneira bem clara, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro, tem sido um dos principais vilões de sonhos, de planos, de homens e mulheres de Deus, de fazer coisas extraordinárias para Ele. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que em 2024 o dinheiro lhe consuma. Seja o seu Deus. Mas sou cristão, tem as recaídas, invista. Dou graças a Deus pela igreja aqui em Augusto Franco. Precisamos melhorar, mas dou graças a Deus. Agora, nossa oferta de missões nacionais, nosso alvo era 7 mil. Alcançamos 9.017? 9.007 centavos. Glória a Deus. Esses 7 centavos, meus irmãos, é muito útil. Mas será que você participou dessas ofertas de 9.007 centavos aqui da igreja? Você que está nos visitando, um parêntese agora. Será que você participou das ofertas de missões deste ano? Não é sobra, não é se sobrar. É Cristo dizendo, meus irmãos, fiquem de sobreaviso com todo tipo de ganância. A vida de um homem, de uma mulher, não consiste na abundância dos seus bens. Só desfrutaremos dos planos que Deus tem para nós, quando nós realmente compreendermos que o nosso maior bem é o Senhor. Enquanto você não investir na sua vida espiritual, na sua capacitação espiritual, quantos irmãos não investem na sua capacitação espiritual? Vai ter um congresso, vai ter um seminário de missões, a igreja vai pagar. Ô meu irmão, paga sua inscrição, meu irmão. Eu só vou se a igreja pagar. Meu irmão, não é assim que funciona. Invista. Quantas pessoas, meus irmãos, ouvem relatos do que Deus está fazendo. Uma pessoa quer estudar a Bíblia e você não tem coragem de investir e comprar uma Bíblia para dar de presente a ela. Quando foi a última vez que você presenteou alguém com uma Bíblia? A dos Gideões não vale. Os Gideões estão fazendo o ministério deles. Você não pode fazer oferta com o dinheiro dos outros.
presenteie alguém, influencie alguém. Antigamente, meus irmãos, estamos já indo para o fim, quando alguém na igreja se levantava e queria ser seminarista, os irmãos diziam, 4, 5 irmãos levantavam, diziam, não, a gente cobre. Quem é que vai? É irmão fulano? Não, olha, vai estar eu, outro e fulano, a gente cobre ele, pode ir. Antes era assim. Os irmãos se colocavam logo à disposição. Não, eu quero, eu quero. Foi assim que missões se estabeleceram. Mas não foi assim no início. Lembra de William Carey? Com toda a sua cultura, mão poliglota, fez coisas extraordinárias para Deus, mesmo sendo um sapateiro inglês. Mesmo sendo um sapateiro, meus irmãos. Esse sapateiro, ele disse que fazia restauração para pagar o seu sustento, mas o foco dele era fazer coisas maravilhosas, extraordinárias para a glória de Deus. Eu quero encerrar, meus irmãos, lembrando o texto que nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e a resposta do Senhor, quando os seus sonhos forem igual ao do Senhor, você será bem sucedido. Invista na vida espiritual da sua família, invista nas pessoas, seja uma pessoa útil. O contrário, meus irmãos, de extraordinário é o comum, é o convencional, é o regular, é o corriqueiro, é o rotineiro, é o cotidiano, é o trivial. Nós fazemos coisas triviais, são boas, isso não é ruim, mas precisamos, meus irmãos, sonhar. Se permita sonhar, se permita buscar o que Deus quer para fazer, o que Deus quer de você de novo. Faça o trivial para a glória de Deus. Quer coma, beba, qualquer outra coisa, mas sonhe, se coloque no coração de Deus, para que você possa avaliar a sua vida, mudar prioridades, mudar alvos para a glória do Senhor.